Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Rindo porque tem que rir, porque não é fácil as coisas. Quero agradecer a vocês, se puderem compartilhar quando ouvir. Eu preciso, pelo YouTube, ter 50 inscrições, gente. Uma família tão grande que eu tenho. 50 inscrições para eu poder gravar ao vivo, para não ficar nessa coisa de toda hora faltando poucos minutos e para no meio do caminho e corta. Eu preciso de ajuda. Não é fácil somente, se eu pudesse monetizar, até porque minha mulher tem um AVC, como sabem, e eu cuido dela, né? E já procurei de novo a vaga lá em Rei. Procurei não, já pedi aqui no celular, se alguém pudesse. Falei com a moça que tinha arranjado para mim da última vez. Ela disse que ia ver se estava tendo vagas. Não é fácil você viver assim. Não é fácil você ser homem, né? Você ter seu comércio pequeno aqui, ainda ser roubado de madrugada. Roubaram dos shorts, roubaram. Graças a Deus eu não vi quem foi. Porque como eu sou um pouco colérico, instinto muito colérico, pela minha cara vocês podem ver, procuro ser uma pessoa amiga, né? Mas eu não sei o que poderia acontecer. Eu vi hoje no Facebook o rapaz falando assim, né? Um jogral, uma peça teatral, pessoas que são cristãs que fazem no Facebook, o rapaz falando com o outro: vem cá, você prefere conversar com um cara como Pedro, que falava o que pensava, que regulou Jesus, depois tomou uma regulagem, que exaltou Jesus, depois foi dizer a Jesus para Jesus não se entregar, que Jesus não ia morrer, que disse que ia morrer com Cristo, mas depois negou, mas se arrependeu dos seus pecados, se tornou um grande apóstolo? Ou como Judas, que a Bíblia não fala quase nada do nome dele, mas quando fala só é negativo, que ele era ladrão, que ele roubava o dinheiro da sacola, que ele era interessado nisso e naquilo. Então esse é meu jeito. Eu não estou dizendo que você prefere o meu jeito. Só quero dizer que você não vem me julgar o jeito de eu ser, que você não julga o jeito de eu ser pelo fato de eu como é que se posso dizer? Deixa eu chegar aqui um pouco para trás. Como é que eu posso dizer? Porque eu falo desse jeito e eu aí não sou servo de Deus. Mas o que eu tenho para dizer é um minutinho. Eu estou assistindo aqui documentários sobre o professor Vale no podcast Fala Glauber, que ele está falando das coisas dos Estados Unidos, da China, da Rússia, né? Outros geopolíticos, como o professor Rossi, o nome dele é René Ozzy Cuquier, descendente de judeu. Tem André Lagiste, também é descendente de judeu. Tem Rafael Guanabara, que ele não é geopolítico, mas ele está cobrindo todas as coisas que estão acontecendo lá no Israel, juntamente com a faixa de Gaza, porque lá ele mora. E sobre o Líbano também, que ele também cobre com o Hezbollah. E tantos assuntos mais que, vou dizer a você, antes de eu conhecer Jesus, antes de 93, eu deitava e eu pensava assim: meu Deus, se eu morrer, eu vou aparecer em outro corpo? Se eu morrer, eu ainda vou existir? Acabou, acabou. Eu não pensava nem em Lago de Fogo, não pensava em nada disso. Mas tinha medo de morrer, aquele medo mesmo. Eu pensava, se eu não nascesse, eu não existiria, né, Deus? Não existiria Bó, não existiria Ricardo, não teria amizade, não teria nada disso. Eu ficava encucado, e aí conheci a mãe de Rebeca, e ela foi falando algumas coisas, que ela ia para a igreja, Talita, as músicas de Talita, as curas, coisas que aconteciam. Fui sentindo um pouco de medo, mas fui sentindo menos. Mas o que eu quero dizer a vocês aqui, pessoal, que eu não estou aqui para passar pano. 2025 não vai ser brincadeira. Olha bem o que Deus fala, usando a boca do profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 20, versículo 22, que agora ou é 20 ou 22. Deus manda Isaías falar: não chame o mal de bem, nem o bem de mal. Não chame as trevas de luz, nem a luz de trevas. Não chame o doce de amargo, nem o amargo de doce. As pessoas estão interpretando tudo errado. O Brasil é um país totalmente desligado. Palavras do professor Rossi, geopolítico há muitos anos,
foi assessor lá na ONU. Ele disse que o Brasil não sabe qual é a posição que toma. Se o Brasil fica do lado do BRICS, se o Brasil fica do lado do Ocidente, se o Brasil, qual é o partido que o Brasil toma se houver uma guerra, né? Se for uma guerra convencional, porque a guerra nuclear vai ser papufo. Mas não vai ter essa guerra nuclear como eles dizem, que acaba o mundo, porque o mundo é de Deus, Deus vai renovar e vai ser como está em Apocalipse. Muitas coisas que estão em Apocalipse culmina com as coisas. Por exemplo, em Apocalipse diz que uma pedra cairá do espaço, do céu, chamada absinto, cairá no mar, e ondas gigantes se formarão, e a terça parte do mar ficará amargo, a terça parte do rio, as águas ficarão amargas, a terça parte dos peixes do mar morrerão, a terça parte dos peixes do rio morrerão, os homens, a terça parte dos homens que beberão a água morrerão, e haverá aquele algo fétrido, a terra vai feder, tantos corpos mortos. E eu creio, Pedro também fala, o apóstolo Pedro fala, as estrelas do céu se gastarão. Eu achava que eram as estrelas de verdade, essa que brilha aí no céu, mas segundo os cientistas, dizem que aí as estrelas são gases, é um brilho, são gases, que está há milhões de anos, que muitas já morreram, e essa luz, milhões de anos essa luz está chegando aqui para nós, ela já morreu, mas a luz, ela percorre. Você vê o laser? O laser você acende aqui, ele vai lá para longe, a luz vai. Então quer dizer que a estrela morreu, mas a luz dela, que é própria do gases, chega até aqui, a gente enxerga, mas não existe mais, e é gases. Como as estrelas vão cair? Haverá sim meteoritos, meteoros, cairão. Pedro disse que cairão, se gastarão, porque a visão deles na época era didática. Deus usa a linguagem didática. Por exemplo, hoje é celular. Daqui a 1000 anos, se Jesus não voltar, ou 100, ninguém sabe mais como é o celular. Então, vai ter, eu vou ver coisas aqui, que daqui a 100 anos vai ser outra coisa. Então, se Deus me der uma revelação aqui, e eu ver algo que vai acontecer, e vai acontecer há muito tempo lá na frente, eu vou falar de acordo com a minha interpretação aqui. E lá na frente, os cristãos de lá vão perceber que o que eu falei foi no meu tempo, 2024, que se via desse jeito, mas em 2124, uma hipótese, eles vão dizer, é isso que queria dizer. Como pode João, há 2000 anos atrás, dizer que um exército do tamanho de 200 milhões, gente, para a época, reunindo o povo todo há 2000 anos atrás, quantas pessoas havia? Para João soltar uma palavra dessa, naquela época poderia ser uma palavra hipérbole. Uma palavra hipérbole significa um exagero. João falou 200 milhões de soldados. 200 milhões de soldados acompanharão para atacar o povo de Deus. E a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Sabe lá se esse exército vai ser junto, vários países, junto ou só um. A Índia tem muito. É o segundo país mais populoso do mundo. E o que é que o Brasil faz? O professor Rossi, René Ozzy Cuquier, acompanha o canal dele, Geopolítico. Ele falou, Glauber, o Brasil não sabe o que é que quer, o Brasil não sabe se vai para a esquerda, o Brasil não sabe se vai para a direita, o Brasil não sabe se fica do lado do BRICS, do lado do Ocidente. O Brasil fala uma coisa com os Estados Unidos, o Brasil apoia o que estão dizendo, morte a Israel, segundo ele dizendo, por causa do Hamas. Na Câmara do Deputado, eu assistindo, as pessoas, Hamas, não tem, é um absurdo. Se Israel estivesse fazendo a mesma coisa que o Hamas está fazendo, deliberadamente, eu não ia comprovar, eu não ia provar, nem principalmente Deus. No Salmo 122, se eu não me engano, Deus manda orar por Jerusalém.
E o Brasil está em que posição? Houve um especialista que ele disse a Glauber, se 300 homens do PCC resolver invadir Brasília, quem defenderá? Vai invadir lá a Casa Branca? Vai invadir lá onde Benjamin Netanyahu está? Vai invadir onde está o Kyong Chul da Coreia do Norte? Invadir onde está Xi Jinping, o presidente da China? Invadir o Kremlin, onde está Vladimir Putin? Agora vai lá em Brasília, 100 homens armados, bem armados, para entrar ali no Palácio do Planalto, na Alvorada, onde for. Cadê a defesa do Brasil? Cadê os agulhas negras? Segundo ele, diz que os agulhas negras, a ponta é uma madeira. É tanta simbologia. Quando eu era menino, eu via os agulhas negras, aquela roupa branca, aquele chapéu azul, a pena. Você admira, gente. O Brasil se vê em cada esquina, em cada praia, pagode, samba, já curti isso tudo, mas quando eu me afastei em 96, depois de 96 eu fui para Conde, eu fui para Subaúma, eu fui para tanto lugar, mas eu não saía da minha cabeça que eu estava errado, que eu precisava voltar para Jesus, que eu poderia morrer ali na batida de um carro, mas é quando você bota uma cachaça, uma pinga na boca. Teve uma certa pessoa que, ao entrevistar, que eu não concordo, um demônio, ele falou para não mexer no pai dele, deixe fulano quieto, não toque nele. Sabe o que o demônio falou? Ele bebe, porque a bebida você abre uma porteira, você perde a noção, você fica rico, você chora, você é o mais forte, você é o mais valente, você é o paquerador, você é o garanhão. A bebida faz você imaginar 1000 coisas. Em Provérbios está escrito: para quem são os lamentos? Para quem são os ais? Para quem são as dores? Para quem são os pesadelos? Para quem são as confusões? Para aquele que não se afasta do vinho nem da bebida forte. E não vem me dizer que é o vinho, que o vinho não sei o quê. Se o vinho naquela época era da uva, imagine hoje que só é corante. Salve o vinho do Rio Grande do Sul, o vinho do Porto e o vinho da França e outros lugares, mas não adianta, vai lhe envolver, você está a fim de até paquerar, uma moça é comprometida, tomou uma, eu estou falando de experiência própria, agora eu louvo a Deus, que desde quando eu dei minha tropeçada em 2019, ao tomar aquele licor na casa de minha irmã, tem algo espiritual por trás que eu não vigiei. Porque a casa que eu morava, eu estava orando deitado na cama. A casa era bela, uma maravilha, uma delícia. A janela, a grade. Na frente, a casa não tinha quintal. O quintal, vamos dizer que o quintal era na frente, vamos dizer, pé de banana, o terreiro para eu criar minhas galinhas, uma área do lado, coberta, que eu botava cachorra, eu criava as galinhas lá. Aí tinha o muro, tinha as grades. Pra dentro era aquele pátio que fica no fundo, mas era na frente. A lavanderia para lavar roupa, tinha o esgoto. Aí lavava, ficava tudo limpinho. Aí a janela do quarto da gente, e a janela dos meninos ficava para a parte coberta, onde dava para botar um carro. E a nossa janela ficava para olhar o pátio. E além da janela tinha um mosquiteiro. E eu, por ser calorento, eu dormia com minha mulher, eu dormia sem camisa, eu dormia sem coberta, eu orava. E eu orando, quando eu olhei para a janela, um rosto de sabe lá se é entidade, demônio, o que é que é, um rosto tipo de uma mulher, o olho parecendo até de uma prima minha, que eu não vou dizer, esticado, como se tivesse botado aquela marca aqui, um turbante, um olhar mais gelado do que o Alasca. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu olhei, fechei os olhos e repreendi no poder do nome de Cristo. E olhei novamente e não vi mais. E nesta mesma noite minha mulher sonhou com um mangalô ali inundado. Minha mulher tem AVC, anda com dificuldade, porque também não faz o tratamento, viu? Eu não sei ficar assim na facada.
porque não se interessa para treinar, eu chamo. E na hora que eu tô nervoso, eu fico um dia sem dar banho. Hoje eu não tô com a cabeça de dar banho não, tô fraco aqui. Também você não quer fazer um treinamento. A moça veio aqui da fisioterapia, mas Rita, do posto, mostrou, eu já sei, mas ela mostrou, passar um óleo, seja óleo de comida, o óleo que for, aqui ó, dos artérios, atrás do calcanhar, até aqui a junta, até aqui a entrada, até aqui entre a coxa e a batata, até aqui. Aí fazendo nela e ela sentindo uma dor, umas bolas assim, e a fisioterapeuta falou, essas bolinhas aí é o incômodo, é por causa do AVC, tá doendo, não tá? Mas vai melhorar. E ela disse que um senhor foi melhorando lá, em uma cidadezinha que ela vai, mas só pode ir uma vez por semana porque é longe do posto pra lá. E o rapaz, o senhor começou a fazer em casa e foi melhorando, só que minha mulher não tem vontade. Espero que 2025, se assim Deus permitir, que eu não sei como vai ser, vou chegar lá, vai ter no INSS, próximo ao INSS, com direção, acho que Todininha serviu comigo no tiro de guerra, casado com minha prima, tomou essa atitude, parece que vai ter fisioterapia grátis, e ela se inscreveu lá, que assim seja. E minha mulher também sonhou o Mangalô inundado. Aí vocês sabem que o Mangalô tem algumas escadinhas para subir, e ela disse que viu um homem muito grande, todo de preto, e ela estendia a mão e a água vindo, e ela estendeu a mão pedindo ajuda, e aquele homem deu as costas e saiu. Tanto eu tive essa visão e ela teve isso, mas na hora que eu orei que saiu, era para eu dobrar meu joelho como eu fazia antigamente. Era para eu sair, dobrar meu joelho no pé da cama e repreender, como eu sempre orei, repreendendo o demônio nos quartos, repreendendo o demônio na cozinha, repreendendo o demônio no banheiro, eu repreendia demônio até no rato, se tivesse rato dentro de casa. Eu orava assim, quero voltar. Mas ali eu repreendi e parei. Não quis nem falar a ela porque ela se assustava, ela se assusta porque passaram por muitos momentos com tipo de coisas que espirituais que elas se abalam. Então eu preferi evitar por causa do problema da saúde dela. E aí, vai de lá pra cá, deu uma invocada. Quando chegar aí minha irmã, vi lá um licor de ginipapo há muito tempo lá em cima, eu nem liguei. No outro dia, tava mais meu filho, pediu uma moça, um negócio não interessa, que eu não vou citar o nome. E ela negou uma bobagem que era pra eu dar depois, 50 centavos pra eu dar depois, disse que não podia, não estava caro. Tinha dito, eu me zango quando a pessoa diz que pode e depois muda de ideia. No outro dia já é outra cara. E são cristãos, né? Tem que falar porque Cristo fala, porque a Bíblia fala que Davi adulterou, e até hoje a gente fala que Davi adulterou. E naquilo eu fiquei com uma raiva mortal dentro de mim. Eu dei lugar, não sei se foi por causa disso que eu não vigiei. Cheguei na casa de minha irmã, vi lá o licor, abri assim, senti cheiro só de ginipapo. Você aí nem tem mais álcool. Tem quanto tempo aqui, Dil? Tem quase 2 anos, pô. Ah, vou tomar porque eu gosto de sentir esse cheiro. Parece o cheiro de massa de chapista, massa de passar no carro. Tomei todo, não vi nada. Aí minha irmã abriu a geladeira para pegar o tempero, eu vi 3 latinhas de cerveja. Aí eu falei, Ezequiel, compra cerveja ali. Eu até errei, que eu nunca gostei de pedir aos meus filhos para comprar bebida, nunca pedi a Rebeca. E relaxei com Ezequiel. Mas isso eu não vou dizer, a raiva em mim, é algo em mim que eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo. E eu pedi para ele comprar uma cerveja, ele comprou pequena, e falou, tem cerveja aqui, Bob, porque não tomou. Aí me deu uma, ela disse que nem percebeu, nem lembrou que eu estava nos pés de Cristo, me deu porque ela já veio tomando uma. Dali eu fui lá para Tia Palmira, tomei lá no meu primo finado Litinho, que Deus conforte a família dele. E aí parei, aí parava, tomava e chorava, dor de cabeça de desgraçar. Comprei conhaque, bebi lá no bar do meu primo Adonis ali. Adonis disse que quando ele fechou o bar, a única coisa que ele sentia falta é quando eu ia lá e conversava da Bíblia. Para vocês que não sabem, tudo que eu converso tem que ter a palavra de Deus no meio. Mesmo eu discutindo com revolta, com discussão alto, eu cito a palavra de Deus não para me defender, não para me esconder atrás da Bíblia, mas dizer os temas. Quando há uma discussão, a Bíblia fala que como uma rachadura de represa é uma briga, antes que piore. E aí eu vou citando, né? Outro também, um colega, Kleber, que
que é cristão, ele diz que onde vai pregar, dar testemunho, ele fala que onde nós bebíamos, eu sempre falava de Cristo. Mas eu quero dizer isso. Isaías capítulo 5, versículos 20 ou 22. Corrijam para mim. Não chame o bem de mal, nem o mal de bem. Não chame as trevas de luz, nem a luz de trevas. Não chame o amargo de doce, e o doce de amargo. O que é que Deus quer dizer com isso, gente? Não se confunda. Não pense que o mundo está às mil maravilhas. Acorda. Eu sei que eu bebi, eu sei que eu fiz coisas que só Deus sabe. Muitas já falei, outras pertencem a Deus, que são de cunhos sexuais, que não deve ser dito. Tanta coisa errada, mas eu digo agora com a consciência que sempre tive, mesmo fazendo isso, até com as moças que eu namorei, eu falava sobre Bíblia, eu conversava sobre Bíblia. Deus está dizendo para você não se equivocar. Deus está dizendo para você abrir o olho e eu abrir o olho. Não chame o bem de mal, nem o mal de bem. Não chame as trevas de luz, nem a luz de trevas. Não chame o amargo de doce, nem o doce de amargo. O que é. Estamos passando momentos difíceis. Eu assisti no Fala Glauber, o professor Vale, ele disse que tem documento não, ele tem palavras em aspas, palavras de americanos, não é de chinês, não é de russo, de americano, que o porta-aviões R.R. Ford, George Ford, que foi o nome de um presidente, teve que voltar. Estava ali no próximo da, não sei se foi no Pérsico, no Golfo Pérsico, foi no Pacífico, ou foi no Mar Índico. Ele teve que voltar para os Estados Unidos, estava tendo um problema. Ele disse que tem submarinos nucleares com a solda ruim. Mal soldado. Foi mal soldado. Soldaram, ninguém sabe se foi conspiração. O porta-aviões também tem soldas que foi soldado erradamente. E ele falou que a China está crescendo, a China está botando as manguinhas de fora. Não estou falando mal da China, a China não pensa em ninguém, a China pensa nela. Os Estados Unidos também pensa nele. Não é à toa que ele quer proteger Taiwan, porque tem riqueza em Taiwan. Ele quer proteger Israel, por ele, talvez aí pela parte espiritual, sabe que Israel é algo que Deus tem compromisso. Deus tem compromisso com todos, mas foi Israel que Deus escolheu para ser a oliveira, para ser a videira. Não é à toa que Paulo fala que os gentios, que é eu e você, somos o jambuzeiro, enxertado na videira que é Israel. Que Israel errou, porque em João está escrito, palavras que João no Evangelho fala, citando Jesus: eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas todos quantos me receberem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Paulo disse que havia um mistério em Deus, que é a igreja. Então Paulo disse que nós alcançamos a salvação porque os judeus erraram. Os judeus se afastaram, os judeus negaram, os judeus desprezaram, os judeus rejeitaram a Cristo. E Deus já tinha uma carta na manga, que era a igreja, os gentios, para formar um povo, para evangelizar. Por isso que o samaritano, um povo tão desprezado pelos judeus, que os judeus se acham mais do que todo mundo, em Marcos, encerra-se mandando pregar aos confins da terra, pregar em Jerusalém, no mundo, os confins da terra, em Samaria. Porque seria uma dor para os judeus ir lá para Samaria pregar, seria uma humilhação para os judeus ir lá pregar. Jesus disse: vai lá pregar em Samaria, tem que pregar lá, minha palavra tem que ser dita lá também. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Então eu digo a vocês, quando vocês vão acordar, a China está se preparando. O TikTok, segundo um especialista aí, ele disse que
Pode o Facebook e o YouTube algum tempo acabar. Vai ficar TikTok, Quai. Eu vi no Facebook. Na hora do recreio dos colégios chineses, meninos de 7 anos com a arma de brinquedo, já treinando, rastejando, ficando atrás fazendo trincheiras, se preparando, porque a China fez o TikTok, segundo fontes, o TikTok lá, ninguém assiste. Presente de grego, a China fez o TikTok para o mundo, presente de grego, para deixar as crianças do mundo inteiro abobalhadas, com as barrigas desse tamanho, só assistindo, comendo hambúrguer, comendo batata frita, enquanto os chineses lá comendo arroz, comendo verdura, legumes, treinando para quando tiver com 20 anos ou 25, que o plano da China é 2030 por aí, querer conquistar o mundo. Essas crianças vão estar preparadas para pegar em arma, para combater, vão saber mexer em armas nucleares, em botões para atingir foguetes. E o Ocidente, as crianças abobalhadas sem saber nem o que fazer, não aguentar nem correr, sem nenhuma mobilidade. Não é doença não. Sem coordenação motora. Você vê o exército da Coreia do Norte treinando com faca, um com o outro. É tremendo. Você vê a China num pátio gigante que toma o bairro todo aqui do Thompson Flores. Mais de 300 soldados, todos fazendo um movimento similar, todos fazendo um movimento em coordenação de Kung Fu, de Muay Thai, de Taekwondo, de UFC, até de MMA, de Judô, todos fazendo o mesmo movimento na hora certa. Eu fiquei abismado, parecendo, e junto com coreografia para fazer filmes, mas se preparando para as guerras que podem vir, não sei, sabe Deus. Então a gente está chamando o amargo de doce, e o doce de amargo. A palavra de Deus fala que a alma farta pisa o favo de mel, mas para a faminta todo amargo é doce. Jesus falou daquela viúva, tá vendo ela dar 2 dinheiros ali? Que ela tem, ela está dando mais do que aqueles está dando que sobra. Se você ajuda porque você tem muito, não é nada demais. Tem um ator, eu esqueci do nome dele agora. Sabe quanto é que ele tem? Ele tem, parece que ou é 135 ou é 35 milhões de dólares. Parece pouco, né? Sabe por quê? Porque ele ajuda muitos projetos do bolso dele. Eu sei que Keanu Reeves faz, eu sei que muitos atores nos Estados Unidos fazem muitas propagandas, muitas coisas a favor dos mais necessitados, mas ele faz projeto do dinheiro que ele ganha como ator, do bolso dele. Que Deus olhe para esse homem, não porque ele está fazendo como obras para ser salvo, e se ele estiver fazendo para isso, que o Espírito do Senhor convença. Porque só o Espírito do Senhor pode convencer o homem. Eu não posso convencer ninguém, você não pode convencer ninguém. Até mesmo a bomba nuclear que a Rússia tem, a OTAN quer que a Ucrânia continue lutando. A Ucrânia não tem bomba nuclear e está enfrentando a Rússia. Só o Espírito Santo pode convencer. Pare que você vai se dar mal. Já tem muitas pessoas morrendo. Então o Brasil está desapercebido, é só praia, é samba, é futebol, né? É muitas confusões à toa no sinal de trânsito, nos semáforos, muito roubo, muito estupro, muito estelionatário agindo aí, à torto e à direita. Políticos só tirando do povo. Cleitinho, assisti hoje, Cleitinho, senador, mostrando lá em Minas Gerais, lá no Correio, em Minas Gerais, tanta roupa ainda tem para doar para o Rio Grande do Sul. Que país é esse? Tanta roupa para doar. Lá em Barbacena, Barbacena tem 140 mil pessoas, só tem um carro do lixo funcionando, 6 está quebrado. E o dinheiro indo pelo ralo, gastando à toa esse rebanho de irresponsável que vai prestar conta a Deus. E Deus vai chamar no Val de Jaboque
Mas eles não vão ser como Jacó, que admitiu que errou. Eles são tão arrogantes, eles vão tremer, vão chorar e não sei se vai ter coragem de se arrepender do que fez. Ou vai fazer pior. A doação que teve daquela vez do Rio de Janeiro, que esbagaçou com o Rio de Janeiro, não sei quantos colchões, não sei quantas televisões, não sei quantas geladeiras novas, tudo na caixa, se enferrujando em um galpão que não tinha mais tamanho, e não doaram ao povo, deixaram se acabar. Mais de 30 ambulâncias lá em um pátio do hospital, com aquele capim elefante, cobrindo essa ambulância novinha, 0 quilômetro. E Deus vai fazer o que com esse país? Não chame esse país de doce, porque ele não está doce. Não chame as coisas de Deus de amarga, porque parece ser amarga. Paulo disse, a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso muito excelente de glória que vamos ter. Já reclamei ontem, já reclamei hoje, já pensei em desistir, já pensei em não querer mais nada, querer partir só para violência e agir do jeito que tem que agir no mundão, porque você é produto do meio, o mundo está confuso, o mundo está em guerra, o mundo está atribulado, ninguém respeita mais ninguém, criança não respeita adulto, ninguém respeita a polícia brasileira, então está todo mundo atribulado, parecendo efeito dominó. Nos Estados Unidos, puxar a arma para um policial é preso e fica lá muitos anos. Criança, jovem que mata, o pai é responsabilizado, ou quando ela completar 18 anos, fica numa detenção de criança lá, né, para ser trabalhadamente, e quando crescer vai ser julgado. O Brasil, o policial puxa a arma, o spray de pimenta, a Fanta, vão para cima dos policiais. E todo mundo é humano, quem é que não tem na hora? O policial vê aquela multidão, ele atira para cima, ou atira na direção da pessoa para salvar a vida dele. E é julgado, e é expulso. Eu não digo aqueles que se dizem policiais, aqueles que se dizem pastores, aqueles que se dizem padres, aqueles que se dizem políticos, que a maioria está indo para política para ganhar dinheiro. Glauber, do canal podcast, Fala Glauber Podcast, ele disse que lá já contratou, chamou 3 moças para ser faxineira, carteira assinada. Não as 3 de vez, né? Chamou uma, não quis, chamou a outra, não quis. Por quê? Para ganhar R$1.412, ou 2.000 que ele falou que podia pagar, elas preferem trabalhar de faxineira, diarista, pegar de 9 a 1 em um lugar, R$150, e na outra ela pega de 1 às 5 ou 6, mais 150, R$300, trabalhando para ela mesmo, sem pagar imposto a governo, sem descontar de INSS para ser aposentado, sabe lá quem vai ser aposentado mais. Então aqui um recado para minha esposa, um recado para os meus filhos, um recado para meus genros, um recado para minha família, um recado para os meus vizinhos, um recado para o Brasil. Tomara que chegue. Não chame o amargo de doce, nem o doce de amargo. Não chame as trevas de luz, nem luz de trevas. Não chame o mal de bem, nem o bem de mal. Não troque as palavras. O que é mal é mal, o que é bom é bom. O que é amargo é amargo, o que é doce é doce. O que é trevas, o que é luz é luz. Cristo é bom, Cristo é luz, Cristo é doce. E quando você achar que ele está sendo amargo pela batalha que eu e você passa, que nós reclamamos, ninguém vai dizer que não reclama, senão você não ia orar, Senhor, meu Pai, me ajuda, livra-me, meu Pai. Já está falando, já está mostrando que a luta está puxada. E Deus entende, o Espírito Santo leva com gemidos inexprimíveis. Ontem eu não ia para a igreja, não vou não. Estou retado aqui, falei um bocado de maluquice, não vou não. Hoje já reclamei com meu filho, falei para tirar meu nome do documento dele, Azevedo de Carvalho, e deixei só o Moreira, que é a família que ele ama, é da avó, então amém. Ou ele querer tirar o meu nome, Azevedo de Carvalho, do nome dele, porque uma pessoa que é filho com 20 anos, não troca uma conversa comigo, eu não sou igual a vários pais, que o filho não troca uma palavra, o filho ignora, eu não vou citar nome, agora se me provocar eu falo. O meu filho não usa droga, glória a Deus. O meu filho não bebe, glória a Deus.
Meu filho não tem tatuagem, e se for isso, eu não vou matar. Mas o caso é que ele não tem afinidade mais de trocar palavra comigo, trocar ideia. Nós tínhamos vergonha de conversar com o pai. Pai, depois que foi mais, pai conversava história quando tinha gente de fora. Mas quando o pai bebia, pai falava um bocado de maluquice, a gente tinha medo. Pai, quando trabalhava, chegava com o bigodão preto, deitava no sofá, ele mandava procurar piolho, ele careca, brincando para dar 50 cruzeiros, não sei como era. Mas quando o pai falava, a gente temia. Quando o pai falava, a gente ficava quase o dia todo sem querer olhar para pai com vergonha. Olhar para pai com vergonha. Hoje fala, o filho responde. O filho responde e o pai quer ir para cima. E a justiça vai querer agir. Mas o policial pode chegar e espancar. E o pai não pode corrigir. O pai não pode admoestar. Né? Então eu lhe peço a você. Tá amargo. 2025 vem aí. 10 de janeiro. Aquele Rutia que ele disse que ganhou de presidente na Venezuela. Ele disse que vai sair da Espanha e vem para a Venezuela, na América do Sul. E ele disse que não tem medo de ser preso, nem de represália. Sabe lá o que é que Nicolás Maduro vai fazer? Sabe lá se o Brasil, se os Estados Unidos vai querer se meter? Sabe lá se a Rússia e a China vai ficar do lado da Venezuela? Quem é que vai ficar do lado desse camarada? Eu esqueci o nome dele agora. Só sei o sobrenome, que é Rutia. Então 2025 vai ser bola quente. Vai ser chapa quente. É orar para estar debaixo das asas do Espírito Santo. Debaixo das asas do Senhor. Em Malaquias está escrito: para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. E saltareis e pulareis como um gamo. E pisarei na cabeça, no pescoço dos vossos inimigos. Claro que lá, naquela época, estava falando no sentido até literal mesmo, inimigo. Nosso inimigo são as hostes espirituais da maldade. E pessoas também que o diabo usa. Vem pra cima de você, lhe dá soco e você deixa pra lá, porque diz que é o diabo que tá usando ele. Segure o braço. Eu não tô dando conselho a ninguém. Mas se vier me dar um soco e der pra eu segurar, eu seguro e dou pancada e falo que Jesus é o caminho. Se não for meu quilo, não sei como será, falo de Cristo, não sei, não quero nem pensar em coisa errada, tá na mão de Deus, busque Deus, tá tudo errado, o que é errado estão chamando de certo, o que é certo estão chamando de errado. Deus disse que não é para trocar as bolas, não chama o amargo de doce, nem o doce de amargo, cada qual no seu cada qual, quem é doce, o que é amargo, não chama o bem de mal, nem o mal de bem, o que é bom, o que é mal é mal. Não chama as trevas de luz, nem a luz de trevas. O que é trevas, o que é luz é luz. Tenha coerência. Saiba discernir. Saiba discernir. E eu também. Para que a gente não toque as bolas. E o que é ruim, uma amizade ruim, uma coisa ruim, a gente deixar o que é bom para ir atrás de uma coisa ruim e a gente sofrer as consequências. Um abraço. Deus abençoe a cada um. Porque eu senti, estava assistindo, eu senti de fazer. Porque eu interessei muito por esse vídeo. Então, você que está cansado no hospital, em qualquer lugar, está fazendo hemodiálise e tal, onde chegar essa palavra, Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Só Jesus pode descansar a sua alma. Só Jesus pode descansar a minha alma. E ninguém mais. Deus abençoe a cada um. Reflita.